Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 24 a 43. O reino de Deus cresce em meio aos conflitos. A parábola do joio no meio do trigo mostra que a sociedade é um campo de semeaduras diferentes e contrastantes. O semeador cumpre o dever de semear boa semente. É o discípulo de Jesus que continua firme na prática da justiça. No meio do terreno cresce também o joio, a injustiça. Isso não é fruto de um dualismo absoluto, pois o inimigo também semeia. O inimigo são pessoas e estruturas injustas que crescem junto com a semente do reino. Aí reside a perplexidade das primeiras comunidades cristãs. Elas se perguntavam se de fato Jesus é o Deus conosco, o mestre da justiça. Como se explica o crescimento da injustiça na sociedade? Porque ele não intervém, arrancando tudo de uma vez. Daí nasce o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Quer que arranquemos o joio? E você confere isso no verso 28. A resposta do dono da colheita é clara. Só a Deus cabe fazer a triagem. Essa triagem não acontece agora, mas depois. A colheita na Bíblia é frequentemente usada como símbolo do fim do mundo. Se a separação fosse agora, corre-se o perigo de arrancar o trigo junto com o joio, pois, quando pequenos, são muito parecidos, mas no momento da espiga a diferença fica evidente. Só Jesus tem o direito de ordenar a seleção final, cujo critério de distinção serão os frutos, a prática da justiça ou a prática da injustiça. Por ora, a comunidade deve esperar. A parábola, portanto, quer transmitir esta mensagem. A justiça que faz surgir o reino de Deus se decide num campo de lutas, numa sociedade conflituosa. Aos discípulos de Jesus não cabe fazer justiça com as próprias mãos e critérios. A eles compete semear, contudo, ficam no ar duas questões. Primeiro, o reino de Deus não se mostra assim impotente diante do mal. Não existe nenhuma possibilidade, é o segundo ponto, de subversão de forma que o bem transforme o mal. As duas parábolas seguintes tentam responder a essa questão. O reino cresce a olhos vistos. Os adversários de Jesus se escandalizavam diante da aparente impotência dele e de sua prática. Na concepção deles, o reino deveria ser instaurado à força. A parábola da semente de mostarda trabalha com os termos menor e maior. A menor de todas as sementes se torna maior de todas as demais plantas, a ponto de abrir em seus ramos os pássaros com seus ninhos. Mateus diz que o grão de mostarda foi semeado no campo e não na horta, como diz o Evangelho de Lucas. É uma referência ao campo que é o mundo, no qual cresce o reino de Deus. Um outro ponto, o reino é revolucionário. A parábola do fermento contrapõe o pouco ao muito, mostrando como o primeiro subverte o segundo. De fato, 3 porções de farinha perfaziam cerca de 42 quilos. O punhado de fermento é insignificante diante de tanta farinha. O fermento some no meio dela.
O texto afirma literalmente que a mulher esconde o fermento na farinha, mas a transforma e subverte completamente. Assim afirma Jesus: é a justiça que faz surgir o reino. O reino, portanto, é confiado aos pequenos, pobres e marginalizados, e é compromisso diário. Jesus tem-se a impressão de que o povo não entendia o sentido delas. Pois bem, a função das parábolas é, vamos dizer, revelar o mistério escondido anteriormente, mas agora tornando manifesto na prática de Jesus. É nele que o reino assume sua verdadeira feição e forma. Aceitando-o, entra-se no reino. A explicação da parábola do joio no meio do trigo é fruto do esforço das comunidades em olhar para dentro de si próprias. Jesus volta para casa, na intimidade com seus discípulos. É hora de olhar para dentro de nós mesmos e de nossas comunidades, pois o ambiente é outro. A prática, ou seja, a própria ótica e os destinos da explicação são diferentes. A explicação acentua o contraste entre os filhos do reino e os filhos do diabo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um apelo ao discernimento no agora da nossa história. A vitória final pertence a Jesus e seus seguidores. Mãos à obra, portanto, para que o reino se manifeste mediante a prática da justiça.